Bom, boa noite a todos. Meu nome é Cássio Alexandre Cipriano, sou presidente da Comissão Especial de Estudos Tributários da 11ª Subseção e hoje o nosso palestrante é o Dr. João Cláudio, professor João Cláudio Gonçalves Leal, meu professor, né, tanto da graduação quanto na pós-graduação, né, meu orientador aí também do TCC, tanto da graduação quanto da pós. É uma honra ter você aqui conosco para falar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que é um tema que está voltando aí novamente a bater as portas, né, da advocacia com um eventual julgamento aí por parte do STF do recurso extraordinário envolvendo a base de cálculo, né, do PIS/COFINS, a exclusão do ICMS. Professor, deixo com você, fique à vontade para falar, pedir aí a interação dos colegas, o palco aí é todo seu. Vou deixar o seu vídeo focalizado aqui como principal. Tá bem, Cássio, obrigado. Só antes de começar, você falou em 40 minutos, mas se por um acaso eu precisar de um pouquinho mais, tem como fazer? Como é que a gente Não tem faz? problema, a gente pode só reiniciar a reunião, né? A reunião ela Ah, é ilimitada de número de vezes, mas ela tem uma esses 40 janela. minutos, uma janela de 40 minutos, né? Tá bom, tudo bem. É só para eu também não ficar correndo com o tempo, às vezes, quando eu tiver para terminar um raciocínio. Sem problema. Mas, primeiro, boa noite a todo mundo. Mais uma vez, estou vendo aqui na lista de participantes alguns ex-alunos. Fico muito feliz com isso. Fiquei muito feliz com o convite que o Cassius fez. Já tinha comentado com ele que a Comissão Especial de Estudos Tributários da 11ª Subseção da Ordem vem fazendo um bom trabalho. Eu venho acompanhando pelas redes sociais o trabalho. Eu acho o trabalho muito interessante, tanto pelas questões discutidas, a forma como a própria advocacia é atendida pelo trabalho da comissão, os debates são muito bons, então vocês estão de parabéns, e o que me deixa muito honrado, então, pelo convite que foi feito. Como o Cássio falou, esse tema não é um tema novo, o tema da modulação de efeitos nas decisões de inconstitucionalidade, especificamente da lei tributária, não é um tema novo, mas é um tema recorrente, um tema que está sempre aparecendo nos julgamentos do Supremo sobre questões de constitucionalidade e, especialmente, nas questões de lei tributária, que tem sua constitucionalidade questionada e, eventualmente, declarada. E mais ainda, né, como ele lembrou, em função da iminência do julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário 574706, que foi o julgamento que tomado em repercussão geral, em que o Supremo decidiu que os valores correspondentes ao ICMS não devem ser incluídos na base de cálculo de COFINS e da contribuição para o PIS. Os embargos de declaração foram apresentados pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Eles, na verdade, envolvem alguns temas. Há, inclusive, pedido de efeito infringente, há a questão de qual é o crédito que vai ser feito, se é o valor total do ICMS destacado, se é o valor recolhido, e a questão da modulação é também uma questão que vai ser decidida pelo Supremo. Esse julgamento, em princípio, era para ter acontecido, né? Ele estava pautado, salvo engano, para 1º de abril, mas em função de tudo o que aconteceu com a pandemia e todas as repercussões que aconteceram, não só este recurso, mas diversos outros julgamentos que o Supremo ia fazer sobre questões tributárias, eles foram retirados de pauta. Tinha sido noticiado no início do ano, né, que muitas questões tributárias seriam decididas pelo Supremo nesse primeiro semestre, mas acabou sendo retirado de pauta e a gente não sabe quando que vai ser decidido. Mas, de qualquer maneira, então, a gente deve discutir, deve debater, até para, eventualmente, tomar uma decisão ou traçar uma estratégia ou mesmo não fazer nada, se for o caso, pelo menos
para que nós nos preparamos, que nós possamos nos preparar para uma eventual decisão do Supremo sobre essa questão de modulação, nesse caso da COFINS e da contribuição para o PIS, e em outros casos, como eu falei, há outros julgamentos em vista de questões tributárias e que a questão da modulação também pode aparecer. Bom, modulação não é novidade, né? Quando a gente fala em modulação, acho que todo mundo já tem uma noção, já é, como eu disse, um tema recorrente, mas eu acho que é importante a gente fixar alguns conceitos para a gente avançar nesse bate-papo, né? A modulação, de forma simplificada, consiste na delimitação dos efeitos no tempo da decisão que pronuncia a inconstitucionalidade de uma norma jurídica. Quando se fala em modular efeitos de uma decisão de inconstitucionalidade, o que a gente tem como consequência é que os efeitos de uma norma inconstitucional serão preservados, ou pelo menos parte dos efeitos de uma norma considerada, declarada inconstitucional, serão preservados. De uma maneira geral, a gente tem no Brasil a adesão, a acolhida da ideia, da teoria ou do postulado de que a norma inconstitucional ela não deve ser preservada e os efeitos por ela produzidos não devem ser preservados, principalmente esse ponto, né, que a norma inconstitucional não deve ser preservada, acho que isso é geral. Mas a questão dos efeitos, né, que a norma inconstitucional produz, no Brasil se adota a tradição da chamada teoria da nulidade das leis inconstitucionais. E até sobre isso, às vezes essa questão da nulidade das leis inconstitucionais ela é colocada de um jeito, ela é apresentada de um jeito que gera um pouco de confusão. Para quem, às vezes, começa o estudo do direito constitucional, do tema do controle de constitucionalidade, algumas pessoas são levadas a acreditar que uma lei inconstitucional, que uma norma inconstitucional não produz efeitos nenhum. Mas, na verdade, ela produz, sim. Normas inconstitucionais, assim como normas ilegais, como uma decisão judicial ilegal, ou como um contrato que eventualmente contém uma cláusula abusiva, produzem efeitos. E tanto produzem efeitos que é necessário que se utilize de algum mecanismo previsto no ordenamento jurídico para que esses efeitos sejam afastados ou sejam revistos, para que aquela norma viciada ela seja repelida, expulsa do ordenamento, ou pelo menos para que sua aplicação seja negada. Então, por mais que a gente não queira, normas inconstitucionais produzem efeitos. Por mais que a gente espere a supremacia da Constituição, a prevalência da Constituição, normas inconstitucionais e condutas e práticas inconstitucionais são vistas e são sentidas, seus efeitos jurídicos são percebidos. E aí o mecanismo do controle de constitucionalidade existe também para a eventual revisão dos efeitos dessas normas inconstitucionais. E aí, como eu disse, no Brasil, desde que implantado o mecanismo de controle de constitucionalidade, controle judicial de constitucionalidade, lá na Constituição da República, se adota o entendimento de que a lei constitucional não deve produzir efeito nenhum, ou melhor dizendo, que os efeitos eventualmente produzidos devem ser revistos. Agora, o que foi se percebendo ao longo do tempo, e não só aqui no Brasil, né? Na verdade, talvez tenha se percebido isso fora do Brasil antes do que se percebeu no Brasil, pelo menos em nível legislativo. A doutrina brasileira, antes mesmo de 99, que talvez seja um marco para essa questão da modulação de efeitos, antes mesmo de 99, a doutrina brasileira já apontava para situações em que a revisão de efeitos produzidos por uma lei inconstitucional pode trazer maiores problemas
do que a manutenção desses efeitos. Por pior que seja a gente imaginar a manutenção de um efeito de uma lei inconstitucional, de uma norma inconstitucional, a simples revisão desse efeito ou a possibilidade de revisão desse efeito pode ser também danosa, pode ser também, no final das contas, ofensiva a um outro princípio, uma outra norma constitucional. E até que então, em 99, consolidando já algumas tentativas de mudança no mecanismo de controle de constitucionalidade, talvez se apropriando de alguns entendimentos de doutrina estrangeira e de prática estrangeira no controle de constitucionalidade, foram editadas as leis 9868, que regula a ADI e a ADC, e a 9882, que regula a DPF, e que, em ambas, se prevê a possibilidade de modulação de efeitos nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade. E isso depois também foi incluído na Lei 11.417, que regula o procedimento de edição das súmulas vinculantes. Então, em 99 era novidade, embora não fosse assim completamente, como é que eu vou dizer, completamente diferente de tudo que já se estudava sobre controle de constitucionalidade. Os maiores estudiosos sobre controle de constitucionalidade naquela época, eles já consideravam, já falavam, olha, essa questão da nulidade das leis inconstitucionais, isso é algo que o Brasil, é um dogma adotado no Brasil, mas que não é algo necessariamente aplicável em todos os lugares, em todos os países, e não necessariamente vai ser a melhor solução sempre. E muito nesse sentido é que foram, então, introduzidas as possibilidades de modulação de efeitos nas leis que regulam a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e na DPF, lá em 99. É bom deixar claro que tanto aquelas leis lá de 99, quanto depois a lei que regulou o procedimento de edição de súmula, eles mantiveram os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade como regra. Então, no Brasil, permanece prevalecendo no ordenamento jurídico que, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade de uma norma, de uma lei, de um ato normativo, os seus efeitos, em regra, devem ser revistos. Prevalece ainda tal postulado, permanece ainda tal entendimento de uma decisão de inconstitucionalidade, não havendo nenhuma ressalva, não sendo feito nenhum tipo de referência à questão dos efeitos no tempo dessa decisão, essa decisão produzirá efeitos retroativos e prospectivos, efeitos para o passado e efeitos para o futuro. Agora, o que a gente viu acontecer a partir da Lei 9868, da Lei 9882, depois com a lei que regula o procedimento de edição de súmula. A partir daí, passou a ser previsto no ordenamento a possibilidade de o tribunal que faz o controle direto de constitucionalidade, faz o controle abstrato de constitucionalidade, dele definir que esses efeitos no tempo da declaração de inconstitucionalidade serão delimitados. Será uma retroatividade, poderá ser uma retroatividade limitada, poderá ser o efeito só para o futuro, ou pode ser o efeito a partir de uma certa data. Então, a gente pode ter a retroatividade total, retroatividade e prospectividade. O efeito ex tunc, como se costuma dizer, né? Sem ressalvas, que é a regra. A gente pode ter um efeito para o futuro irretroativo, mas retroativo limitado.
sendo preservados alguns efeitos, sendo delimitado o âmbito de retroatividade, o limite dessa retroatividade. A gente pode ter a decisão estabelecendo que ela produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado, então só para o futuro, e ainda a decisão estabelecendo que os seus efeitos só vão se produzir a partir de uma certa data no futuro. Então, estabelecendo uma espécie de uma vacância, né, dessa declaração de inconstitucionalidade. Nas duas leis, né, de 99, na 9868 e 9882, e também na Lei 11.417, o que se exige? Se exige que, para que esses efeitos no tempo sejam modulados, sejam delimitados, é necessária a votação de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal e ainda a adoção de um fundamento para isso, que pode ser a segurança jurídica ou o excepcional interesse social. A lei das súmulas, a lei 11.417, fala de excepcional interesse público e não interesse social. Mas eu acho que essas expressões, nesse caso aí, foram utilizadas de forma equivalente, ou com significado equivalente. Ainda mais na parte conceitual, né? A modulação ela está prevista em leis que regulam a ADI, a ADC, a DPF, a súmula vinculante também, mas a modulação de efeitos ela também vem sendo praticada no chamado controle incidental. Então, como é o caso desse julgamento da inclusão ou exclusão do valor do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais, né, da COFINS e da contribuição para o PIS. É um julgamento, um recurso extraordinário, então um controle difuso, mas com repercussão geral, reconhecida, então, consequentemente, isso vai produzir efeitos em futuros julgamentos, em outros julgamentos, mas ali também se reconhece a possibilidade de modulação de efeitos. Não está restrita só aos mecanismos de controle direto, ADC, ADI, ADPF e, no caso de súmula, não. E ainda, né, a questão conceitual, e que às vezes gera até uma certa perplexidade. A modulação, embora não seja a medida normal, ou seja, uma medida excepcional, o normal ainda é o efeito ex tunc, a modulação ela não depende de requerimento, ela não depende de provocação, ela pode ser definida ou decidida de ofício e ela pode ser, inclusive, tema de embargos de declaração. A gente normalmente considera que nos embargos de declaração o objeto é o quê? O objeto é um vício da decisão de obscuridade, de contradição ou de omissão, sendo que a omissão aí pressupõe que o tema tenha sido provocado antes e não decidido. O Supremo vem admitindo de forma muito tranquila os embargos de declaração em que se provoca na oportunidade dos embargos o tema da modulação. É como se a questão da modulação tivesse ali sempre presente quando se decide sobre inconstitucionalidade. E mesmo que não se pronuncie o Supremo no julgamento inicial, estaria ali, né, a questão sempre presente, então daí porque a admissibilidade dela ser provocada por meio de embargos. Bom, eu disse que 99 foi o marco, né? Foi o grande momento para a gente ter a questão da modulação de efeitos no controle de constitucionalidade, que foi, eu acho que as leis 9868 e 9882 trouxeram isso para o ordenamento jurídico, positivaram essa possibilidade e, a partir dali, realmente o Supremo passou a modular efeitos de suas decisões, mas existem alguns registros anteriores ao 99 que eu considero importantes, de situações em que, se
modulou efeitos de decisão de inconstitucionalidade e que também se cogitou dessa modulação. Então, uma questão que eu considero importante é a seguinte: o Supremo, mesmo antes de 99, decidiu antes de 99 que decisões transitadas em julgado anteriores à declaração de inconstitucionalidade de lei em controle abstrato, as decisões transitadas em julgado devem ser observadas. Elas não estariam sujeitas a uma revisibilidade imediata ou automática. Então, a coisa julgada sempre foi um limite para essa retroatividade dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O Supremo reconheceu. Outra questão que o Supremo também já decidiu antes de 99, a questão da boa-fé. Os atos praticados de boa-fé com fundamento em uma lei que posteriormente é julgada inconstitucional. Tem dois casos desses, né? Um em que determinada pessoa foi nomeada como oficial de justiça com fundamento em uma lei, praticou atos processuais, o processo seguiu sem nenhum tipo de questionamento em função daqueles atos praticados pelo oficial de justiça, mas lá na frente se reconhece que a lei que teria dado fundamento à nomeação daquele oficial de justiça que atuou no processo era uma lei inconstitucional. Se a gente fosse aplicar de forma estrita a revisibilidade dos efeitos dessa lei, aqueles atos, na verdade, não seriam próprios de oficial, né? Aquela pessoa não teria essa condição, e aqueles atos poderiam, então, até mesmo ser questionados, a validade daqueles atos. O Supremo manteve, olha, no curso do processo, isso aí atingiu um tal grau de estabilidade, e até em função da boa-fé de todos aí envolvidos, que não pode rever. E outra questão sobre vencimentos, né? Vencimentos pagos com base numa lei que posteriormente foi julgada inconstitucional. Pessoa que recebeu valores fixados em uma lei inconstitucional, em princípio, teria que devolver, se a gente fosse pensar em revisibilidade de todos os efeitos de uma norma inconstitucional. Mas o Supremo também decidiu que, nesse caso, em função de segurança jurídica, em função da boa-fé, tinha que preservar. Então, a modulação não é algo completamente inaugurado em 99, mas 99 foi o marco. Agora, quando a gente está falando de lei tributária, a gente também não pode esquecer uma coisa. Existe sempre, independente de se tratar de caso de modulação declarada, definida, decidida ou não, existe sempre um limite para os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade de lei tributária. Existe sempre um limite temporal, que é a prescrição. É a prescrição. Então, vamos aí usar já o exemplo da questão da base de cálculo da COFINS, da base de cálculo da contribuição para o PIS. A base de cálculo da contribuição para o PIS, a base de cálculo da COFINS, de acordo com a lei, inclui as parcelas correspondentes ao ICMS há muitos anos. Há muito mais que 5 anos. Eu diria, eu arrisco dizer que sempre foi assim. Eu arrisco dizer que sempre foi assim. Desde a época que essas contribuições incidiam sobre faturamento, já se considerava, na época, né, o entendimento do fisco, vamos dizer assim, já considerava à época a inclusão da parcela de ICMS nessas contribuições, na base de cálculo dessas contribuições. Se o Supremo não fizer modulação de efeitos no julgamento dos embargos de declaração ao recurso extraordinário em que essa questão foi decidida e que se decidiu
que a parcela de ICMS não deve incluir, o contribuinte não vai poder recuperar todo o valor indevidamente pago ao longo de toda a sua atividade, todo o tempo em que atuou e pagou. Não, ele vai ter o limite que se aplica em qualquer caso de repetição de indébito ou possibilidade de compensação de valores pagos indevidamente, que é o limite da prescrição. A prescrição, os prazos de prescrição de repetição de indébito ou de compensação, eles se aplicam inclusive nos casos em que se declara inconstitucional uma exigência tributária. Se a gente fizer uma pesquisa na jurisprudência do STJ, a gente vê que, há muito tempo atrás, o STJ chegou a decidir que a declaração de inconstitucionalidade de lei tributária reabriria o prazo de prescrição. Existem decisões antigas do STJ nesse sentido, mas esse entendimento já foi superado também há um bom tempo pelo STJ. Então, assim, e o caso contrário também, né? Se a gente pensar, o caso contrário, eu digo, se a gente trocar a situação de tributação, né? O beneficiado pela declaração de inconstitucionalidade. Vamos imaginar uma situação em que um determinado benefício fiscal é declarado inconstitucional. Em tese, o ente público que deixou de exigir o tributo em função daquele benefício fiscal, em tese, ele teria meios de buscar a constituição do crédito tributário que deixou de ser apurado, né, deixou de ser constituído. Aí não seria propriamente caso de prazo de prescrição, seria caso de prazo de decadência, já que é prazo para o lançamento, mas também haveria um limite que não é propriamente um limite da declaração de inconstitucionalidade, mas é um limite inerente ao próprio direito tributário. E aí, uma outra questão ainda conceitual, né? Hoje a modulação de efeitos das decisões judiciais, elas não estão restritas mais às decisões sobre inconstitucionalidade de lei. O Código de Processo Civil de 2015, ele também prevê a possibilidade de modulação de efeitos nos casos em que se alterar a jurisprudência do Supremo ou do STJ ou dos tribunais superiores em geral, naquelas hipóteses de julgamento repetitivo. Então, quando se fixa uma tese de repercussão geral, quando se fixa uma tese de julgamento repetitivo e, eventualmente, se altera a jurisprudência, o Código de Processo Civil prevê que, nesses casos de alteração de jurisprudência, que é uma jurisprudência já, digamos assim, qualificada, há também a possibilidade, e eu diria até, talvez, a necessidade de uma modulação de efeitos. Bom, feitas essas considerações mais genéricas sobre modulação de efeitos, a primeira questão que surge, então, pelo menos que eu me propus, né, a fazer, modulação, afinal, é aplicável ou não é aplicável nos casos de lei tributária declarada inconstitucional? Bom, essa discussão existe, né, e para algumas pessoas a modulação da decisão que declara inconstitucional uma lei tributária, ela não deveria ser aplicada nunca. Há quem considere que, em hipótese alguma, se poderia modular os efeitos de uma lei, se poderia modular os efeitos de uma decisão que declara a lei tributária inconstitucional. E por quê? Porque muitos consideram que ali não há, propriamente, nessa hipótese, não haveria uma situação de segurança jurídica ou de interesse social que viesse a justificar a modulação de efeitos. Muitos consideram que, quando se declara uma lei tributária inconstitucional, a revisão dos efeitos
produzidos por essa lei tributária, ela não cria uma situação de prejuízo de estabilidade, ela não cria uma situação que possa gerar um conflito com outras normas constitucionais. Há também quem considere que modular efeitos de uma decisão que declara lei tributária inconstitucional seria negar o direito de propriedade. Mas o fato é que não me parece, aí eu não estou falando simplesmente de acordo com o que o Supremo decide, né? Se a gente fizer uma reflexão, eu, pelo menos refletindo, eu pensando sobre o tema, eu não vejo nenhum limite assim automático ou não algo que de plano rechace a possibilidade de modulação de efeitos quando se decide pela inconstitucionalidade de uma lei tributária. O que eu acho também é que não há uma modulação necessária, né? E aí até uma questão de resgate, né? de doutrina, né? As primeiras obras, os primeiros artigos, os primeiros livros que saíram logo depois da Lei 9868 e depois da Lei 9882, lá de 99, em muitos deles havia a nítida preocupação do autor com a aplicação da modulação de efeitos e muitos sugerindo assim, essa regra foi concebida para ser aplicada especialmente em questões tributárias, em questões fiscais, em questões que gerariam impacto financeiro orçamentário. Muitos autores escreveram isso, muitos autores consideraram que aquela possibilidade nova ali de definição de efeitos da decisão de inconstitucionalidade tinha sido feita, digamos assim, sob encomenda para ser aplicada nos casos tributários. Eu não acho que é isso também. Eu acho que nem é uma situação de modulação automática nas discussões tributárias, nem é o caso de se afastar por completo a questão da modulação nas questões tributárias. Eu acho que essa discussão ela tem que levar em consideração, como eu disse, os próprios fundamentos que a Lei 9868, a Lei 9882 e também a Lei 11.417 estabelecem como pressupostos para a modulação de efeitos. E considero também que a gente tem que pensar na questão da modulação de efeitos, como eu falei, não só da lei instituidora, da decisão que julga inconstitucional, a lei instituidora de tributo. Mas a gente tem que considerar a lei também tributária, que eventualmente cria um benefício e que esse benefício pode ser inconstitucional. A gente tem, por exemplo, estava pautado também para ser julgado no Supremo o caso dos benefícios relativos aos agrotóxicos, se seriam inconstitucionais ou não, porque há um tratamento tributário favorecido para os agrotóxicos, não para favorecer a indústria de agrotóxicos, mas, na verdade, desonerar o custo tributário desses bens que são utilizados na produção de alimentos. Há a questão também dos incentivos fiscais de ICMS, que não passam por aprovação por convênio, isso também gera muita discussão e, inclusive, há casos de decisões do Supremo em que foi já reconhecida a inconstitucionalidade e que são casos em que também se tem que se decidir sobre a eventual modulação ou não desses efeitos. Cássio, eu estou vendo que está faltando um minuto para acabar essa janela, né? Uhum. A gente vai encerrar aqui e aí eu vou abrir uma nova sala, né, com o mesmo ID e mesma senha. Então, os colegas que utilizaram, não sei se o link vai funcionar, porque ele era um link agendado. Se ele não funcionar, utilizem o mesmo ID e senha para entrar novamente na sala. Okay? A Efigênia fez até uma pergunta aqui, eu vou guardar ela aqui para quando a gente voltar. Beleza.
Beleza. Então eu ia falando sobre a questão da aplicabilidade ou não da modulação, né? E eu, em síntese, não vejo por que a não aplicação da modulação, tanto nos casos de leis instituidoras de tributo, quanto nos casos de leis instituidoras de benefícios fiscais ou algum tratamento mais favorecido, tributação, isenção, anistia, seja o que for. Leis, por exemplo, como essa última e recente sobre transação tributária, cuja constitucionalidade é também bastante questionável, pelo menos para algumas pessoas. Não vejo, assim, em princípio, limite para aplicação da modulação em questões tributárias. Como eu disse, eu acho só que há necessidade de se observar bem os fundamentos para a definição da modulação. A Efigênia, obrigado pela pergunta. A Efigênia fez uma pergunta sobre a questão da aplicação da inconstitucionalidade por arrastamento no direito tributário, nas questões tributárias, né? Então, Efigênia, o que acontece, né? Quando se fala em inconstitucionalidade por arrastamento, se fala no seguinte, se fala naquela situação em que, em princípio, é impugnado na ADIM, no julgamento em questão, é impugnado um dispositivo, um enunciado, um artigo, um parágrafo, um inciso que seria incompatível com a Constituição e, por ocasião do reconhecimento de inconstitucionalidade daquele dispositivo, por decorrência, por consequência, também se reconhece a inconstitucionalidade de algum outro dispositivo que teria alguma conexão, o que seria decorrente, o que seria ligação, o que teria ligação com aquele dispositivo impugnado, ou que, digamos assim, ficaria sem sentido, perderia sua razão de existir em função do reconhecimento de inconstitucionalidade daquele dispositivo impugnado. Então, pensando numa lei tributária, e aí já enfrentando a sua pergunta, ser instituído um determinado tributo. A lei estabelece as hipóteses de incidência, né, os fatos geradores abstratos, define base de cálculo, define alíquota, define sujeição passiva, define obrigações acessórias, tudo. Aí lá no final, a lei traz o seguinte dispositivo. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, contrária ao princípio da anterioridade, contrário ao princípio da anterioridade nonagesmal. O reconhecimento da incompatibilidade desse último dispositivo traz como consequência o reconhecimento da invalidade de toda a lei? Não. O problema ali foi simplesmente a questão da vigência. Então, não é caso de se aplicar a ideia de inconstitucionalidade por arrastamento. Agora, vamos considerar que a lei tenha sido criada por um município que instituiu um imposto que extrapola a competência constitucional do município. E aí se reconhece, por exemplo, no Tribunal Estadual, ao fazer o controle de constitucionalidade abstrato, o legitimado faz a impugnação quanto aos dispositivos que tratam do fato gerador daquele tributo, daquele imposto instituído pelo município, dizendo, olha, o município tem competência para instituir imposto sobre fatos geradores que se enquadram ou como propriedade predial territorial urbana, ou como prestação de serviço de qualquer natureza, ou como transmissão onerosa de bens imóveis, direitos reais a eles relativos.
é a competência constitucional dos municípios. Então, o município instituir imposto sobre situação diversa daquelas, o município está extrapolando sua competência àquele dispositivo que trata do fato gerador desse imposto, então é inconstitucional. O tribunal vai dizer, realmente, o município não pode instituir imposto com esse fato gerador. E, por consequência, os demais dispositivos que regulam esse imposto seriam também inconstitucionais, já que não teria outra hipótese de incidência para aquele tributo instituído. Estou falando de um caso bem absurdo, mas para demonstrar uma eventual aplicação da inconstitucionalidade por arrastamento. Agora, se fosse uma situação em que se instituiu o ISS, com fundamento na Constituição, com observância aos limites de competência, inclusive lá da lei complementar de ISS, e lá na legislação do ISS, na legislação municipal, na lei municipal sobre o ISS, se incluiu um serviço a mais, ou se incluiu uma outra hipótese de incidência. Reconhecendo aquela hipótese de incidência, não vai trazer a nulidade de toda a lei, porque os demais dispositivos da lei permitiriam a cobrança do tributo, salvo aquela situação declarada inconstitucional. Então, em princípio, eu não sei se existe alguma outra dúvida, alguma outra questão mais concreta, né, algum outro caso concreto que você conhece e que gerou essa dúvida para você, mas, em princípio, eu não veria problema, não, na aplicação da técnica, né, de se reconhecer a inconstitucionalidade por arrastamento nos casos tributários. É só uma questão de ver se o reconhecimento dessa inconstitucionalidade é ou não é uma decorrência natural, uma consequência natural da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado. Tá? As pessoas falam de consequência lógica, né, decorrência lógica. Eu gosto de guardar a lógica para questões mais específicas, né? Eu não gosto muito de usar lógica de forma indiscriminada, não. Mas isso é outra conversa, que eu nem sou muito bem qualificado para falar. Mas então, Efigênia, se você depois até quiser complementar, fica à vontade, tá? Mas então, voltando ao ponto que eu ia dizendo, né? É necessário que a gente tenha a modulação efetivamente adstrita às hipóteses de segurança jurídica e de relevante interesse social, excepcional interesse social. E por que ela tem que estar adstrita aí? Por que eu considero que esses são realmente os limites, inclusive aplicáveis aos casos de julgamento de inconstitucionalidade de lei tributária? É só porque está na lei? É só porque está na lei 9868 de 99? É só porque está na lei 9882 de 99? Não, não é só por isso. É porque segurança jurídica é um valor constitucional ou um princípio constitucional. É porque o excepcional interesse social aí mencionado nessas leis e que serve também como fundamento para modulação de efeitos, seria também algum interesse tutelado pela Constituição. Então, aonde que eu estou querendo chegar? A modulação de efeitos ela tem que ter fundamento na Constituição. É a própria Constituição que tem que servir de fundamento para a preservação de efeitos de uma lei contrária à Constituição, por mais paradoxal que isso possa parecer. A gente pode se deparar com uma situação em que a ausência dos efeitos, a ausência da lei e a ausência dos efeitos da lei pode também ser algo ruim ou danoso ou ofensivo à Constituição. A gente sabe que existe a situação de inconstitucionalidade por omissão, que já é um indicativo de que a ausência de lei pode ser também um problema em face da Constituição.
Então, a ausência de efeitos produzidos por uma lei, mesmo sendo ela inconstitucional, ela pode ser um problema. Vou dar um exemplo aqui. A Constituição prevê que o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ele não deverá incidir sobre a pequena gleba rural, quando seja a única propriedade do proprietário e que o proprietário nela exerça sua atividade, explore. Agora, a Constituição não define o que é pequena gleba rural. A Constituição prevê que a lei definirá o que é pequena gleba rural. O Roque Carrasa ele diz o seguinte, olha, essa lei tem que ser lei complementar. Porque é uma hipótese de limitação constitucional ao poder de tributar e as limitações constitucionais ao poder de tributar, de acordo com o artigo 146, elas devem ser reguladas por lei complementar. Acontece que quem define pequena gleba rural é a Lei 9393, Lei Ordinária Federal 9393. Aí vamos imaginar que o Supremo conclua pela inconstitucionalidade formal da Lei 9393 na parte que define o que é pequena gleba rural. Hoje, quem tem imóvel rural até uma certa área, aí depende do local, né? Se é na Amazônia, se é no Pantanal, se é em outras regiões, se é no Cerrado, tem lá. Mas varia de 30 a 50 hectares, se eu não me engano, pequena gleba rural, dependendo da região. Quem tem imóvel dessa dimensão não paga ITR. E aí, abstraindo se é lei ordinária ou se é lei complementar, vamos supor que o Roque está certo. Vamos considerar que o Supremo decida na linha do que o professor Carrasa defende. Expulsa a norma, revê os efeitos, então vai cobrar ITR de todo mundo agora, no passado e até que se cria a lei complementar? Olha o problema que se cria. Então, às vezes é melhor falar assim, olha, vamos esperar 6 meses, que é o tempo necessário para se fazer uma lei complementar que regule esse tema, e até lá preserva a Lei 9393 na parte que diz o que é a definição sobre pequena gleba rural. Isso em nome de quê? Isso em nome da segurança jurídica. Isso em nome de quê? Isso em nome de um interesse social tutelado pela Constituição, que é qual? A da função social da propriedade, porque esse é um benefício dado a quem? A quem explora o imóvel rural, e o imóvel rural considerado pequeno. Isso em nome de isso de acordo com um outro interesse tutelado pela Constituição, que é a de adotar uma política fundiária, uma política de distribuição de imóveis rurais, que evite a manutenção de grandes propriedades improdutivas, que favoreça o pequeno proprietário rural. Então, você encontra na própria Constituição os interesses que justificariam a manutenção de efeitos de uma norma inconstitucional. E é nessa linha de raciocínio que a gente tem que seguir quando a gente está falando de modulação de efeitos, não só em relação à questão tributária, mas também em relação à questão tributária. Então, a segurança jurídica que justifica a manutenção dos efeitos de uma lei tributária inconstitucional, declarada inconstitucional. Se os efeitos que essa lei produziu atingiram um grau de estabilidade tamanho em que não se vê como rever as situações já praticadas, as situações já consolidadas, é necessário modular. Vamos voltar ao caso dos agrotóxicos. A indústria de agrotóxicos, ou defensivos agrícolas, né, como alguns defendem, a própria indústria fala isso, né, os defensivos. Mas a indústria tem regras de tributação mais favorável na venda, produção e venda desses insumos para a agricultura.
Beleza. Agora, esse tratamento favorável, esse tratamento mais favorecido, essa desoneração que existe, é uma desoneração que, na verdade, não necessariamente implica aumento de margem de lucro da indústria. Porque o que acontece quando a pessoa paga ICMS, quando o contribuinte paga ICMS, quando o contribuinte é sujeito a ICMS, o que ele faz? Ele repassa o custo do ICMS na operação. A história da base de cálculo da COFINS e do PIS. O porquê que o STF decidiu que o ICMS não deve ser incluído. O valor do ICMS ele está incluído no valor da operação, mas, na verdade, não é uma parcela que fica com o contribuinte. Então, se o contribuinte não está onerado pelo ICMS, o que ele faz? Ele vende o produto que ele venderia por um preço maior por um preço menor. Ah, não necessariamente? Não necessariamente. Pode ser que ele simplesmente aumente a margem de lucro dele. Mas o normal é quando a pessoa tem um benefício de ICMS, ela simplesmente não repassar esse custo, desonerar a operação. É o que acontece quando a gente vê também reduções de valor de IPI. O preço final é que é atingido. Então, aí você pensa, então vamos acabar com a desoneração nas operações com agrotóxicos. Se o Supremo decidir que são inconstitucionais os benefícios relativos à produção e venda de agrotóxicos, eventual efeito retroativo vai ser muito complicado, porque o que a indústria de agrotóxicos teria que fazer? Teria que pagar o valor retroativo e aí, em tese, como é que ela ficaria com a possibilidade de repassar esse custo na operação? Não ficaria, né? Porque a operação já foi. E aí, se a gente pensar também em não cumulatividade tributária, como é que fica a questão do crédito de ICMS nessa situação para a agroindústria? Ou não para a agroindústria, para o produtor rural em geral? Impossível, pelo menos na minha cabeça, de se refazer, de se rever esses efeitos. Então, é uma situação típica de modulação. Uma outra situação, que aí já é invertida, né? A modulação no caso de uma exigência inconstitucional. A Constituição prevê que não devem ser criados ou ampliados benefícios para a Previdência sem que se indique a respectiva fonte de custeio. Então, criou mais benefícios para a Previdência, em tese teria que aumentar as contribuições sociais ou criar uma nova contribuição social. Isso está na Constituição. Então, vamos imaginar uma situação dessas, em que se amplia um benefício e se cria um tributo para custear. E aí vamos supor que esse tributo seja um tributo inconstitucional. Bom, numa situação dessas, inclusive há exemplo disso da jurisprudência do Supremo, me parece que haveria um interesse aí social ou até uma questão de estabilização que, em tese, justificaria a modulação de efeitos. Não estou dizendo que esse é o caso da COFINS e da contribuição para o PIS. Mas, se a gente tivesse, por exemplo, diante de uma situação em que se aumenta, não está acontecendo isso, está acontecendo o inverso, né, hoje com a Previdência. E aí não é tom de crítica, é só tom de constatação. Mas se fossem aumentados os benefícios da Previdência e fosse criada uma contribuição social correspondente para custear esses aumentos, caso lá na frente essa contribuição social fosse julgada inconstitucional, me parece que haveria justificativas para se pelo menos não determinar efeitos retroativos em função
da relação, da vinculação entre a arrecadação daquela contribuição ao longo do tempo e do benefício social que ela custeou ao longo do tempo, do novo benefício social que ela custeou ao longo do tempo. E aí, voltando à pergunta da Efigênia, seria até um caso que a gente poderia pensar, será que então, julgando inconstitucional a nova fonte de custeio, seria também uma situação em que o novo benefício, por arrastamento, seria julgado inconstitucional? Eu acho que não, necessariamente, mas seria uma questão interessante de a gente cogitar. Há outras situações, né, que a gente tem que pensar em modulação, são situações que até mesmo o Código Tributário Nacional ele indica como situações em que deve ser preservada a estabilização de relações jurídicas, deve ser preservada a segurança jurídica. O CTN, em pelo menos 2 dispositivos, no artigo 146 do CTN, no artigo 100, parágrafo único, ele traz regras que buscam preservar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas, principalmente quando o contribuinte agiu de acordo com a orientação determinada pela administração. A conduta do contribuinte, ela atendeu, ela foi ao encontro daquilo que estaria em portarias, em atos infralegais, ou daquilo que a administração vem normalmente, ou viria normalmente atuando. E aí, nessa linha, se o contribuinte ele vem se sujeitando à tributação de uma maneira em que se consideraria adequada conforme a legislação e depois a lei ou um dispositivo, um ato normativo venha a ser declarado inconstitucional, rever situações pretéritas com o objetivo de exigir desse contribuinte uma parcela do tributo que deixou de ser cobrada, ou até mesmo exigir penalidades por um suposto descumprimento de uma norma que deveria ter sido cumprida considerando a inconstitucionalidade de uma lei. Isso não faz muito sentido, para ser menos abstrato do que eu estou falando. Vamos imaginar que o contribuinte ele tem, de acordo com uma determinada lei, ele tem o direito de vou imaginar que o servidor público do Estado do Espírito Santo ele tenha direito a um benefício de pagar IPVA com algum desconto, pagar o IPVA com maior prazo pelo simples fato dele ser servidor público do Estado do Espírito Santo. Pode parecer muito absurdo esse exemplo que eu estou falando, mas existem exemplos de leis tributárias estaduais que favorecem a determinadas categorias, por exemplo, oficiais de justiça, no caso de pagamento de IPVA. Porque o oficial de justiça ele usa o carro na profissão dele, na atividade dele, então ele tem que ter benefício. Não faz sentido. É contra o que diz o artigo 145 da Constituição. Da mesma forma, o táxi também, por exemplo? É contra o que diz o artigo 150, inciso 2 da Constituição, que não se deve fazer diferença em função de cargo, profissão, ofício. Não tem que fazer. Só porque o cara é servidor, só porque o cara usa o carro na atividade como oficial. Porque, na verdade, o oficial não precisa usar o carro dele. Ele pode usar ônibus, ele pode usar bicicleta, ele pode usar um monte de coisa diferente. Né? Bom, vamos supor isso. Aí a pessoa, com base naquele favor, ele vem agindo. Ele vem seguindo a legislação sem nenhuma contestação da administração, pelo contrário, seguindo aquelas orientações.
que a própria administração reconhece como válidos de acordo com a legislação. Aí vem uma lei, desculpe, vem uma decisão do Supremo julgando inconstitucional essa lei que estabelece esse favor. Ah, não, então teria que ter pago lá atrás, como você pagou com maior prazo, então na verdade você pagou em atraso, então você tem que pagar a multa. Não. Uma situação dessa está consolidada. Uma situação dessa, você rever, é você afetar, aí a questão da segurança jurídica, a boa-fé da pessoa. A pessoa deixou de pagar o tributo ou digamos assim, exerceu um direito de pagar um tributo com maior prazo, com alguns descontos, seja qual for o exemplo, né, de benefício, exerceu esse direito de boa-fé. Não foi ela que fez a lei, não foi ela que assim, induziu a administração a admitir aquela conduta, ela não fraudou nada. Isso aí tem que ser uma situação típica de modulação de efeitos em que a conduta da pessoa não pode ser posteriormente penalizada. A questão do interesse social que justifica a modulação, primeira coisa, interesse social não pode ser interesse arrecadatório. Interesse arrecadatório não é justificativo para modular efeito. Ah, mas a arrecadação vai ficar afetada se os efeitos da decisão forem retroativos. Ah, isso vai criar um rombo no orçamento. Isso, por si só, não é justificativo. Porque se o tributo foi exigido de forma inconstitucional, aquilo não deveria provavelmente ser considerado como um valor recebido de forma adequada, um valor que deveria, então, ter sido computado de forma adequada no orçamento, e devolução é necessária. Interesse de arrecadação não justifica a violação de direito. Ah, o Estado precisa de dinheiro para pagar a importação de respirador. Precisa. Mas por isso vai violar a Constituição? Não. Interesse arrecadatório não justifica isso, não. Eu fico até às vezes assim, esperando aparecer esses argumentos, esse pessoal que fica falando de ponderação. Ah, todos os princípios são ponderados. Então, me mostre uma situação de ponderação de princípio da legalidade tributária. Me mostre uma situação de princípio de anterioridade nonagesimal sendo ponderado. Ou então, isso aí não é mais princípio. Legalidade, anterioridade nonagesimal não é mais princípio. Mas já divaguei. O que eu quero chamar a atenção, então, é que interesse de arrecadação e interesses coletivos, por si só, não são as justificativas para se modular efeitos. O interesse social, como eu disse, que justifica a modulação de efeito, é o interesse que é tutelado pela própria Constituição. É um outro princípio, além do princípio da segurança jurídica, um outro princípio constitucional, que ponderado com o direito da pessoa se sujeitar a uma tributação dada na lei, de acordo com as próprias regras do sistema tributário nacional, justificaria a manutenção dos efeitos da lei tributária constitucional. Então, assim, a pessoa tem o direito de se sujeitar à tributação apenas que tenha fundamento em lei. A pessoa tem direito a se sujeitar à tributação que atenda aos princípios da igualdade, da alteridade, são esses os princípios. Então, teria que ter um outro princípio, que se apresentaria como excepcional interesse social, que justificasse que a violação a uma dessas normas do sistema tributário nacional, uma dessas normas constitucionais do sistema tributário nacional, elas ficassem, de certa forma, afetadas em razão da preservação dos efeitos dessa norma constitucional. E aí,
né, é uma coisa que apareceu depois de 99, mas que é importante. O artigo 20 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. O artigo 20 da Lei de Introdução, ele fala, né, da necessidade de fundamentação das decisões que estejam fundadas em valores jurídicos abstratos e, de certa forma, o excepcional interesse social, a segurança jurídica, é nessa linha. O problema é a questão de quem vai controlar a fundamentação do Supremo. Quem controla a fundamentação das decisões do Supremo é o próprio Supremo. E a gente vê, em muitos casos, uma fundamentação muito boa, em outros casos, a gente fica sem entender, né, os reais fundamentos da decisão do Supremo. Bom, eu estou, acho que, estourando de novo o tempo, então vou tentar agora acelerar um pouquinho, já estou me encaminhando para o final, já para a questão mais prática. O Supremo aplica modulação de efeitos e aplica modulação de efeitos em questões tributárias, em que situações? Quando há a alteração da jurisprudência do Supremo, o Supremo aplica a modulação de efeitos. O Supremo aplicou já a modulação de efeitos de decisão que declarou inconstitucional a lei tributária quando ficou demonstrado, não apenas alegado, quando ficou demonstrado que o valor arrecadado de determinada contribuição social instituída pelo Estado custeou benefícios sociais mantidos por aquele Estado. Porque isso é uma outra coisa. Simplesmente alegar, esse valor não pode, essa lei não pode ser julgada inconstitucional com efeito retroativo porque isso vai criar um rombo. Essa simples alegação não basta. Tem que haver um mínimo de demonstração. E aí, nesse caso da contribuição social para a saúde que o Rio criou, acho que foi lá do Estado do Rio, e não poderia ter criado, foram mantidos os efeitos porque se demonstrou que os benefícios foram custeados com essa contribuição. O Supremo também já modulou efeitos em situações sem muita justificativa, né? O caso lá do famoso Protocolo 21, que instituiu uma tributação sobre as operações interestaduais de comércio eletrônico, contrária ao que a Constituição da época estabelecia. E o Supremo declarou inconstitucional aquele Protocolo 21, mas disse que só a partir dali é que se afastava os efeitos do Protocolo 21 sem justificar propriamente o porquê de não rever todas as questões, todos os efeitos já produzidos pelo Protocolo 21. Então, assim, daí a gente já tem um seguinte panorama. Nesse caso da COFINS e da contribuição para o PIS, a perspectiva de modulação não é muito grande, na minha opinião. Por quê? O Supremo está reafirmando a jurisprudência, ou reafirmou a jurisprudência dele nesse caso. O Supremo já tinha decidido que os valores de ICMS não integravam base de cálculo de COFINS de contribuição para o PIS. Já tinha decidido isso no recurso extraordinário 240.785. E quando o Supremo reafirma a jurisprudência, normalmente o Supremo decide que não é caso de modulação de efeitos. Agora, essa é uma questão de impacto orçamentário indiscutivelmente significativo. O momento político, institucional, fiscal, orçamentário é complicado dos dois lados. Existiriam fundamentos não jurídicos, mas econômicos, fiscais, orçamentários que poderiam sensibilizar o Supremo a modular, mas há também fundamentos políticos e institucionais que estão colocando o Supremo e o Executivo em rota de colisão. Então, a gente não sabe exatamente o que
vai acontecer, até porque essas questões, como eu disse, não são propriamente jurídicas, mas acabam influenciando a decisão do Supremo, ainda mais que o Supremo foi um tribunal que desempenha um papel político também. Mas o fato é que, na minha percepção, eu vejo que não há por que se aguardar a decisão do Supremo sobre isso para se tomar alguma atitude. E aí, Cassius, eu estou vendo que, de novo, está acabando o tempo. Mas eu preciso só de mais 10 minutos para concluir meu raciocínio. Sem problema. Vamos abrir uma sala novamente, pessoal. Da mesma forma que anteriormente, a gente vai utilizar o mesmo link, vocês podem utilizar. Eu vou só abrir uma nova sala por conta da limitação do tempo. Então, a gente já vê vocês daqui a um pouquinho. Estamos gravando. Pode reiniciar aí nosso papo. Beleza. Então, eu ia dizendo, né, a gente consegue identificar alguns padrões de decisão do Supremo, e, como eu disse, um dos padrões de decisão do Supremo é justamente que de não aplicar a modulação nos casos de reafirmação de jurisprudência, o que é um indicativo de que não seria propriamente esperada a modulação de efeitos nesse caso da contribuição e expulsão que se resta para se cálculo dessas contribuições sociais, mas, como eu disse, não é um padrão, mas não é uma constante, não é necessariamente algo que vai continuar. A gente sabe que a jurisprudência do Supremo ela continua instável, até por julgados não tributários. A gente vê exemplos disso, como o Supremo ele não vai preservando a sua jurisprudência. Agora, como eu ia já me encaminhando no final da segunda parte, né? Eu não acho que seja caso também de se esperar simplesmente o Supremo decidir. A gente, hoje em dia, está dentro de um modelo de direito, dentro de um sistema em que nós estamos cada vez mais reféns da jurisprudência. E isso pode ser algo bom, mas tem os lados perversos. Por isso que eu estou usando a expressão refém. Tem um lado muito positivo dessa questão toda dos precedentes, da jurisprudência, porque a gente está se encaminhando para um sistema mais uniforme, um sistema menos casuístico. A gente está se encaminhando para um sistema em que as coisas vão ser mais racionais, porque, principalmente no âmbito tributário, em que as discussões se repetem muito, as questões se reproduzem, não faz o menor sentido que todo mundo tenha que discutir a mesma coisa se já tem uma decisão, e aí todo mundo ir até o Supremo para obter a decisão. Não faz sentido nenhum. Então, assim, essa questão é muito boa, mas, ao mesmo tempo, o juiz, o advogado, o assessor, o professor, o estudante, todo mundo fica esperando a jurisprudência do STF e do STJ para fazer alguma coisa. Então, às vezes, o juiz ele fica lá com aquele processo, ele não sentencia porque ele sabe que aquele caso vai chegar no Supremo, e aí o Supremo, então ele espera para... Não é porque ele está com preguiça, mas é porque ele fica até meio constrangido de ter aquela sua decisão depois revista. O tribunal a mesma coisa, tem que mandar decidir de novo, né? O advogado, às vezes, fica pensando assim, poxa, e o risco, né, para o meu cliente? E o risco do meu cliente depois ter que assumir uma conta de honorários? Eu vou esperar, então, o STJ, o STF decidirem, para que, então, eu entre na boa, né? Ou não entre. Só que, nesse cálculo aí, o tempo vai passando. Augusto está aí acompanhando aquele evento, Augusto, que a gente fez lá na OAB de Vila Velha, na subseção de Vila Velha.
ele deve ter pelo menos uns 3 anos. Foi em 2017. Né? Foi exatamente. Obrigado pela confirmação, então. Tem 3 anos que a gente está esperando o Supremo decidir se é para modular, se vai modular ou não vai. Aí, digamos que não module. A pessoa entra agora com a ação de repetição de débito, com a ação declaratória para compensar, ou com o mandado de segurança que seja. O cliente dela já perdeu 3 anos de crédito. Por quê? Por que esperar? Existe risco para o meu cliente. Existe risco para o cliente? Existem medidas que você pode adotar para minorar esse risco do seu cliente. Então, ao invés de ajuizar uma ação ordinária, buscando recuperar esse crédito, pensa no mandado de segurança. Ainda mais agora que o STJ decidiu, de novo, que é cabível o mandado de segurança para obter o reconhecimento da declaração de compensabilidade, né? Assim, a declaração de que você pode compensar. E aí, inclusive, definiu, né, os requisitos para que esse mandado de segurança possa ser processado sem nenhum problema, né, sem nenhuma dificuldade. Mas se eu impetro o mandado de segurança e não ação ordinária, eu perco a sucumbência. Bom, se você está pensando na sua sucumbência, então pensa no seguinte, talvez na hora vamos usar a expressão da moda, né? Precificar, né? Definir o valor dos seus honorários, considere isso, né? Pessoal, eu estou eliminando o risco do meu cliente, uma eventual sucumbência, mas eu também quero, né, que ele assuma uma parcela maior da minha remuneração. E eu estou falando isso sem nenhum tom de crítica nem nada. Eu acho que, até porque eu estou falando para advogados, tem que pensar isso. É a atividade de vocês, né? É a remuneração de vocês. Então, o caminho administrativo, mas se eu fizer um pedido administrativo, a administração vai me negar, porque os atos da administração sobre esse tema, todos eles pressupõem que eu já tenha a decisão transitada em julgado. Os atos todos estão falando as pessoas, os contribuintes que têm decisão transitada em julgado podem pedir, embora exista a questão da mensuração do crédito, se é o valor pago ou se é o valor apurado, né, o valor destacado na nota, mas se a gente pensar que se você fizer o pedido administrativo, você interrompe a prescrição, e se você pensar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ele vem decidindo muitas vezes de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, fixada em repercussão geral, fixada em recurso repetitivo, mesmo sem o efeito vinculante para a administração? Será que não é uma coisa a se pensar esse pedido administrativo? Pelo menos para que então, você ganhe aí algum tempo, você interrompa a prescrição, para depois, então, você ir a juízo. É questão de estratégia, né? O Augusto está aí, a gente já conversou muito sobre isso, e ele, de vez em quando, fala, né, que na advocacia você gerencia o risco, né? Você administra o risco do seu cliente. E, claro, também o seu próprio risco, né? E tudo isso tem que ser muito bem definido e decidido. O que eu me incomodo, e olha que eu não sou nem advogado, não estou nem exercendo a advocacia, mas o que eu tenho me incomodado muito essa espécie de paralisação, né, que todo mundo parece que está passando, e eu todo mundo estou generalizando, né, não gosto, mas assim, que muita gente está passando porque fica esperando que os tribunais decidam. Vamos entrar com qual tese? A tese que o STJ agora decidiu. Então, assim, a criatividade do advogado estou vendo desaparecer, a autonomia do juiz
Não é que ela desapareceu, mas eu vejo cada vez menor, porque ele fica também esperando. A doutrina, e não é só no direito tributário, ela está cada vez mais comentadora da jurisprudência. E eu não acho que a gente está indo num caminho muito bom nisso aí, não. Acho que a gente está perdendo um pouco de possibilidade de novas discussões, novas teses, novas teorias surgirem. Mas, então, em conclusão, até deixando uma mensagem para vocês que estão fazendo parte dessa comissão de estudos tributários, acho que é importantíssimo continuar com isso. Importantíssimo porque são nesses debates, são nessas discussões que vão surgindo novas ideias, novas teses, novas discussões e que vão, eventualmente, trazer aí sim, novos caminhos, novos rumos para a advocacia em geral e para a advocacia tributária e para o estudo do direito tributário. Porque no estudo do direito tributário, o que eu também vejo, e mais uma vez fazendo referência ao Augusto que está aí, tem muita coisa que se estuda o direito tributário, de certa forma, foi criação da advocacia. Um tema que Augusto estudou muito, a questão da certidão positiva com efeitos negativos, obtida por meio de uma antecipação de garantia, isso foi construção, que o pessoal fala, construção jurisprudencial. Não, foi construção de advogado. Foi trabalho de advogado desenvolvido, tese desenvolvida por advogado, que gerou convencimento nos tribunais e que aí, então, passou a acontecer. Então, assim, em conclusão, agora para valer, modulação é possível, nesse caso da COFINS, do PIS e nos outros casos que o Supremo vai, em algum momento, decidir sobre as questões tributárias, a questão da tributação de software, tributação de agrotóxicos, a questão de as contribuições previdenciárias ainda, o que é indenizatório, o que é remuneratório, que isso não está bem definido ainda. A própria questão da contribuição social de produtor rural, pessoa jurídica, que falta decidir também. Tudo isso aí vai invariavelmente fazer com que o Supremo também decida sobre a questão da modulação nesses casos. Esperamos até lá? Eu acho que não deve esperar. Nem o contribuinte interessado, nem o advogado que representa esse cliente deve esperar. Deve sim se preparar para as possibilidades. Quem tem ação em curso, em geral, quando o Supremo modula, preserva as ações em curso, ou seja, faz com que para as ações em curso se assegure o efeito retroativo. Então, quem não esperou o Supremo decidir, provavelmente não vai trazer, não vai sofrer os efeitos de eventual modulação. Por isso, inclusive, eu reforço, não deve esperar. Já tem precedente do Tribunal Regional, já tem precedente do STJ, falta o STF. Vou esperar o STF? Não, juização. A juização, porque se o Supremo lá na frente modular, normalmente, quando modula, ele preserva as ações em curso. A juização informando o seu cliente, esclarecendo, deixando transparente todas as possibilidades, todos os riscos. Ou faz a medida que seja menos onerosa para o seu cliente, com menor risco para o seu cliente. Possibilidades existem, elas estão aí. Basta a gente estudar, pensar um pouquinho e ter um pouquinho de ousadia também. Tá bom? Fiquem à vontade para as indagações. Sim, estou falando isso como se eu fosse o dono da reunião, porque na verdade o dono é o Cássio, mas eu fico à disposição do Cássio e de vocês para as indagações, para as questões aí mais práticas sobre esse tema.
Foi mais a ideia de traçar um panorama geral mesmo sobre o assunto. Obrigado, Cássio. E obrigado, pessoal. Obrigado você, professor. A reunião aqui é de todo mundo, né? A palestra, você é o palestrante do dia, mas a reunião é de todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, se o professor Augusto quiser falar, eu acabei não fazendo aqui durante nossa palestra, nosso bate-papo, exatamente para não cortar seu raciocínio, mas gostaria de falar, né? A doutora Sâmara, presidente da Comissão de Direito Tributário da 17ª Subseção, né, Serra, estava presente durante um tempo, ela teve que sair por conta do compromisso. A Efigênia, o Dr. Ramon, não lembro se o Dr. Teuler também faz parte da Comissão de Direito Tributário atualmente, da seccional, né, junto com o Augusto. Bom, o Augusto eu nem preciso falar, porque ele já foi nosso palestrante aqui já na comissão, foi também meu professor na pós, então assim, e tem carta branca aí para abrir o microfone e falar o quanto quiser. Então, assim, gostaria de agradecer a todos que vieram, a você que está aqui palestrando, doutor Augusto, que está aqui acompanhando mais uma vez o evento, e dizer também que a nossa comissão está sempre disponível para os colegas, quem quiser aprender mais, quem quiser trazer algum tema, sugerir palestrante, olha, Carlos, eu não me sinto à vontade para palestrar, mas eu conheço uma pessoa tal que fala muito bem sobre esse tema, né? A gente conversou sobre o outro professor, eu até mencionei que o Augusto havia feito já um evento com ele lá na comissão da seccional sobre a parte de taxa, foi taxa, né? Ambiental, que você mencionou, professor? Foi. Então, Foi assim, com o Sérgio. Isso, com o Sérgio. Então, eu não quis trazer ele exatamente para não repetir um tema que ele tinha meio que acabado de fazer lá, mas, assim, é um tema interessante que, eventualmente, a gente pode trazer para cá sem problema nenhum. E mais uma vez, eu agradeço. Eu deixo a disponibilidade. Eu estou como host aqui da reunião, então se alguém quiser precisar que desmute aí, só me avisar aqui no chat que eu falo. Pode ir, Augusto. Posso falar? Bom, primeiro eu queria te parabenizar, Cássio, pela iniciativa aí. Excelente, né? Não tem ninguém que fale melhor desse tema aí do que o João. Ele não vai admitir, mas o tema é dele. Augusto assim. É meu amigo, tá? Então por que você está falando isso? Eu sou amigo do João, mas eu queria ressaltar também que o João foi meu professor, né? E foi ele que abriu as portas lá da pós da FDV para mim. Se não fosse ele, a gente nem estava aqui. Então isso aí tem que ser dito. Eu sou grato eternamente a ele. Desde quando ele era meu professor, eu já admirava o João pela capacidade de análise dele, pela ponderação racional, né? Então, assim, você vê que o João tem toda uma... Ele é coerente, né? Como todo bom estudioso, ele é coerente. Não tem... Seja para um lado ou para o outro, que a coerência pesa em tudo. E eu queria agradecer também toda essa menção que vocês fizeram a mim aí, mas é tudo culpa do João, porque se não fosse por ele, a gente não estava aqui, né? Então, mais uma vez, eu acho que isso aí O Espírito Santo tem isso, né? Tá todo mundo junto, tá todo mundo perto, eu acho isso muito legal. O Sérgio também estava lá com a gente, o Cássio está aqui, o Ramon está lá, Teuler foi meu aluno também, enfim. Eu acho que a gente tem que aproveitar mais isso. Acho que a OAB está sendo um caminho para isso aí, mas todo mundo sabe, vocês me conhecem, eu gosto de estar junto com as pessoas, ainda mais quando a gente tem toda essa afinidade aí. O tema é importante, tem muitas coisas mesmo, o João assim falou muita coisa, eu só queria colocar aqui que toda essa questão aí tem que ver com um pouco da própria posição do advogado, né? Que eu falo com o João que a gente é calculador de risco. Assim, não tem como... Quando você espera, porque isso está muito comum mesmo, as pessoas estão esperando o Supremo definir ou chegar ali nos 95% para fazer alguma coisa. É mandado de segurança ou não é? Ação anulatória? Então, assim, se você pegar as teses, realmente existe um cálculo aí de relação risco-retorno, né? Falou, agora a jurisprudência está melhor. Não está. Mas você pode passar isso para o seu cliente, assim. E aí o cliente que vai tomar o risco, né? Então, o advogado toma o risco também? Toma, porque depois do CPC de 2015, os honorários de sucumbência na ação anulatória são consideráveis. Eles vão com base no proveito econômico, como a jurisprudência tem decidido agora. Não é mais um percentual sobre o valor da causa. Assim, pode dar um caminhão de dinheiro aí de honorários, entendeu? Então, e faz muita diferença. Mas também, se vier ao contrário, você vai ter que pagar um percentual sobre o valor da causa. Aí vejam como essa relação risco-retorno ela é assimétrica a favor da gente, assim, do advogado. Porque vale a pena você correr o risco ali, desde que o cliente saiba, né? Você pode, dependendo da relação que você tiver com o cliente, você pode fazer até uma compensação com ele, com outros honorários, não tem problema ético nenhum isso aí.
e aceitar tomar esse risco, porque vou te falar, me desculpa a informalidade aí, nessa época de pandemia, eu tenho alguns clientes que já transitaram julgado essas ações do PIS e COFINS aí, né? Porque ninguém aguenta mais esperar, nem os TRFs, né? As presidências dos TRFs estão dessobrestando os recursos extraordinários e negando segmento, né? Porque que é de acordo com a jurisprudência lá, eles não querem esperar o julgamento dos embargos de declaração. Todos os TRFs do Brasil estão fazendo isso. E aí a PGFN apresentou uma petição lá pedindo que o Supremo determinar a suspensão de tudo. Mas ninguém aguenta mais esperar, né? Bom, de toda maneira, eu tenho alguns clientes que já transitaram em julgado e esse cara está aproveitando. Se fosse esperar o Supremo definir ali, o processo estava na instância agora, aqui embaixo, né? E aí, assim, em termos do cliente em si, ele teria perdido muitos meses. Ou às vezes ele nem conseguiria, né? A depender do que for decidido lá em cima. Não dá tempo de ajuizar, sei lá, o cliente não paga as custas, ou demora a assinar o contrato, não vem a procuração. É sempre uma relação de risco-retorno. É uma relação de risco-retorno para o cliente. E aí, falando na condição de advogado, já que nós estamos dentro da OAB aqui, é uma relação de risco-retorno para o advogado. Porque é o que o João falou também. Existe todo esse mecanismo. Depois da internet, né? Todo mundo teve acesso mais fácil aos dados do direito tributário. É mais fácil de entender as teses. Você vê as peças, você vê os pareceres do Ministério Público. Não tem como. Se o sujeito tiver um pouco de entendimento, ele consegue compreender ali. E com o tempo, você vai entendendo o que tem condição de virar ou não. O que é um julgamento absurdo e o que não é. Como, por exemplo, porque agora, né, tá acontecendo isso com base lá naquele 149 da Constituição e a taxatividade das contribuições de intervenção do domínio econômico, né? Se folha de salário pode ter aquela base de cálculo ou não, porque não está lá, né? E se você vai vendo a jurisprudência do STF, o STF já vem falando isso tem um tempo, né? Aí fala assim, o cliente vem com outro fundamento, que é aquele que o STJ deu agora em março, né, limitando a 20 salários mínimos, que não é tão bom. Mas esse aí é meu entendimento. Esse do 149 que faz sentido, né? Tecnicamente, mas você tem vários precedentes do STF em outros casos usando essa fundamentação, que é aquela teoria do Samuel lá, né, João? Caiu no STJ, mas é a teoria dos fundamentos determinantes, né? Aquilo não pode infirmar a coisa julgada, mas indica um posicionamento do tribunal, né? Então, assim, a quantidade de pesquisa que a gente tem hoje, uma habilidade nossa, ela serve, no final das contas, para quê? Para a gente processar, calcular o risco e passar para o cliente. E passar para a gente também, porque você ficar gastando seu tempo, isso é energia, num negócio que não vai produzir resultado para ninguém, nem para você, eu acho que é só vaidade intelectual mesmo, assim, né? Muito embora hajam coisas que fazem sentido. E é isso, essa questão do ICMS, PIS, COFINS é uma, como é que vai acabar isso aí, ninguém sabe, mas o que eu posso dizer é, quem entrou lá atrás, na linha do que o João falou, já teve gente que transitou em julgado, eu acho que vai ter mais, que a União não está dando conta de fazer tanto recurso, ainda mais nessa pandemia, um monte de questionamento judicial, você vê que a PGFN perde o prazo, eles não recorrem, assim, não conseguem, recorre um, não recorre outro, é caótico, e sim, tem que fazer, né? A gente não sabe depois. Até ninguém acreditava nessa tese, aí virou, depois que virou realmente, porque essa aí é diferente, né? Essa aí não tinha nenhum indicativo na jurisprudência que ia virar, foi uma surpresa para todo mundo. E a doideira boa é que depois que virou isso aí, veio um monte de coisa possível, né? Mudou o paradigma aí de interpretação. Mas assim, eu falo assim, tinha uma discussão dessa aí, né? Eu lembro quando a gente fez... Antes a gente fez aquele evento na OAB de Vila Velha, depois fez um lá dentro da FDV também, que assim, que foi um tributarista desse famoso aí de São Paulo, falou que o direito tributário, as teses iam acabar. Acabou, todas as teses estavam virando lá em cima, que não ia ter mais nada. Os grandes casos tributários, o contencioso judicial tributário ia acabar. Aí veio o Supremo dar essa aí e abre a caixa de Pandora aí, né? Vira tudo. Isso aí serve para muito argumento. Mas é o que o João falou, isso só existe porque alguém foi lá, criou, pensou, testou e funcionou, né? E aí a gente tem essa vantagem no direito tributário que os raciocínios são estruturais, né? Você tem muitas premissas que são validadas em determinados casos concretos que podem ser utilizadas para outras. Eu gosto de falar que essa é a magia do direito tributário, né? Esse é o encantamento, assim, né? Você vai pegando dali, é muito estimulante. E, poxa, agradeço a chance de poder falar aqui, Cássio, poder falar com o João. Tem tempo que eu não vejo o João, então é sempre bom conversar com ele aí, e ainda mais nesse contexto. Obrigado. Bom,
Obrigado, professor Augusto, também, por ter falado aí um pouquinho com a gente. Eu acho que o que você falou também é muito bom sobre a caixa de Pandora, né? Eu acho que vai ter muita coisa que vai ser revisitada agora. Por isso que eu falei para o professor João Cláudio isso, olha, você fez uma palestra em 2017, você, Augusto, né? Vocês fizeram uma palestra em 2017, em 2020 a palestra continua atual, ou talvez é mais atual ainda agora, no estado de coisa que a gente está. E isso permitiu que eventualmente se revisitasse uma série de coisas. Então a gente falou do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, vai ter mais coisa que vai entrar aí também, né? Assim como as ações que discutem, né, questão de creditamento aí, de uma série de coisas, a gente vai ter ações também discutindo outros tributos dentro do PIS/COFINS. A gente vai ter, assim, me permita fazer uma análise bem simplificada, bem simplória da ideia que foi posta, mas para mim isso, essa noção da exclusão da base de cálculo foi, inclusive, utilizada para fins das ações, né? Falando sobre sonegação em ICMS, né? O tributo declarado não pago, já como... Sim, sim. Então, assim, eu acho que, Tem tudo a inclusive, ver. foi utilizado de uma maneira completamente errada, né? Em Tem certos tudo a ver, pontos. sim. Né? Criou-se ali Concordo. a gente, pelo menos o meu TCC, né, me lembro pouco porque já faz bastante tempo que eu trabalhei ele, da pós, mas foi em cima da multa qualificada, né, nos planejamentos tributários. Então, o meu medo é exatamente esse, a gente estuda, vai estudando, constrói conceitos e lá na frente a gente tem muitas vezes esse julgamento que altera todo o estado de coisa, porque a gente começa a misturar conceito, aí uma coisa que não era sonegação agora vira sonegação, porque agora é interessante isso aqui ser entendido como sonegação, né? Deu o nosso aviso aí de 10 minutos, mas assim, eu vou encerrar por aqui, mas fiquem à vontade aí, João, Augusto, os colegas que estão aí, para falar um pouquinho antes da gente encerrar. Bom, acho que ninguém se dispôs aí a falar, então foi assim, foi uma coisa que realmente eu vi impactar, né, essa questão do julgamento. Não sei se vocês têm interesse, Augusto e João, de comentar isso aí de uma forma bem breve, mas assim, de resto, para mim o evento foi mais do que sensacional, né? A presença de vocês dois aqui para mim sempre é algo positivo. Vocês sempre têm muito a trazer para a gente aqui na área do direito tributário. Obrigado, Cássio. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado aos colegas que estão aí. O Christian, conheço, lá na FTV. Depois o Christian trabalhou com minha esposa. Faz tempo que a gente não se vê. Teuler também, né? A gente se conhece da FTV. Ramon, obrigado também pela presença. Augusto, pela sua participação aí, pelos elogios todos que, de novo, ele faz esses elogios porque ele é meu amigo e agora ele também gosta de me chamar de velho, né? Quando a gente disse que eu fui professor dele. Né? Você está ficando careca igual amigo, a Cássio, em Isso é Augusto. verdade. Mas eu acho que sim, eu acho que assim, eu lembro que na época desse julgamento da COFINS, da PIS, o pessoal chegou e falou assim, não, o Supremo está fazendo a reforma tributária. E na hora que eu li aquilo, eu falei assim, pô, o Supremo fazendo a reforma tributária por causa dessa decisão, mas depois eu pensei, né, pô, mas essa decisão realmente impactou, né, porque fez com que muita coisa fosse rediscutida, fosse repensada. E eu acho também, Cássio, eu concordo com você, que essa decisão agora do ICMS, né, de que o não pagamento de ICMS caracteriza crime, de certa maneira é o lado perverso, né, desse entendimento de que o valor do ICMS não pertence ao contribuinte. É a pirraça. Exato, é a pirraça. Acho que foi Já muito... aqui, agora nós vamos aqui. É a pirraça. acho que é isso aí, Augusto, né? Acho que o Augusto definiu bem. Assim, já que o valor não pertence ao contribuinte, então não é base de cálculo, então se o contribuinte não recolher é crime, né? O raciocínio não faz muito, não é tão automático assim. Eu assim, fiquei muito surpreso também com essa decisão do Supremo
do crime, né, do não recolhimento do ICMS, mas eu acho que tem sim, tem relação, né? E eu não sei, no final das contas, eu acho que tem muita coisa que precisa talvez ser reestudada, repensada e melhor encaminhada nessas discussões. E aí eu volto àquele ponto, né? A gente está ficando muito refém do que vem se decidindo e a gente está talvez desempenhando muito pouco o trabalho de crítica e de pensamento e de estudo sobre as próprias decisões e como elas são compatíveis ou não. Às vezes eu fico até brincando assim, o rock Carrasco, né? Às vezes eu falo assim, outro dia eu fiz até brincadeira, o Augusto ouviu, né? O rock acha que tudo é inconstitucional, não sei o quê, né? Mas na verdade, às vezes, um pouco de brincadeira que eu faço, mas eu reconheço, por exemplo, o valor dele de ter a autonomia, a coragem de pegar e defender as próprias ideias e de, às vezes, até demonstrar realmente o equívoco. E eu vejo que as pessoas estão um pouco sem paciência disso e sem interesse, e eu acho isso muito ruim. Então, é como eu encerro aqui a minha participação. Bom, é isso então, gente. Augusto, você quer falar mais alguma coisa? Não. Gente, então a gente encerra aqui por hoje. Eu agradeço novamente a todos que vieram, estiveram com a gente aqui, e principalmente ao professor João, ao professor Augusto, está aqui falando um pouquinho, né, assim, falando bastante, na verdade, mas de uma forma que realmente é um assunto. Eu falei com o professor João Cláudio, eu falei, professor, o meu medo é trazer um tema complexo e assim, a gente não ter capacidade de alcançar. Então, o bom de ter o professor João Cláudio é exatamente isso. A gente, por mais que o tema seja complexo, traga novas vertentes para a gente, ele faz a gente ser capaz de alcançar, né? É a grande qualidade de ter um professor desse nível. Então, eu agradeço, né? Eu que Nunca agradeço, escondi meu Cássio. Obrigado. favoritismo, assim como Augusto. Sou amigo, não estou sendo pago aqui, mas realmente assim, é admirável essa habilidade sua. Então, parabéns e mais uma Obrigado, vez, Cássio. obrigado. 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 A Obrigado a todo gente mundo. Obrigado. encerra por hoje. Até mais, gente. Valeu. Obrigado. Até.